Olá galera do YouTube, sou Eduardo Silva e estou aqui para mais uma videoaula sobre modelagem 3D com Blender 2.64 para o canal Tutoriais 01. Hoje iremos falar sobre o ponto pivô. Toda rotação, escala ou espelhamento tem como base o ponto pivô. Vamos ver alguns modos desse ponto laranjado aqui que é muito importante para a modelagem 3D. Selecionando Active Element aqui embaixo, vamos adicionar alguns quadrados, algumas malhas, né? Adicionando um quadrado, vou selecionar um outro objeto aqui para não ficar muito chatinho de ver. O cilindro. Bom, selecionando esses três objetos, reparem que a cor desses dois aqui que eu selecionei primeiro está em laranjado, meio avermelhado, e esse outro último objeto que eu selecionei está num tom mais claro. Isso simboliza que ele é o objeto ativo. Se eu aplicar uma rotação, os outros objetos irão seguir o nosso objeto que está como elemento ativo. Isso serve também para escala. Agora vamos ver como que isso fica no modo de edição. Vamos selecionar esses três vértices e por último esse quarto vértice dessa face. Vamos aplicar uma escala. Repare que os outros vértices, os três vértices que foram selecionados primeiro, têm como referência o quarto vértice, o último vértice selecionado. Em outro ângulo, isso também serve para rotação. Bom, vamos ver agora um pouco sobre o Median Point. Vindo aqui e mudando para Median Point. Vamos mudar esses objetos de lugar. Selecionando os três, reparem que criou o ponto, o nosso cursor veio para no meio desses três objetos. Agora, se eu aplicar uma rotação, eles vão ter como referência o centro de todos os objetos selecionados. Isso serve também para escala. Vamos ver agora o individual Origins. Se eu aplicar uma rotação, cada objeto irá girar individualmente em torno do seu próprio eixo, ou seja, do seu próprio ponto pivô. Em outro ângulo. Bom, uma coisa muito interessante é que eu posso entrar no Edit Mode, vamos apertar A para desselecionar e A para selecionar todo o objeto novamente. Deixa eu ligar minha legenda aqui. Se eu aplicar uma extrusão individual, olha que interessante, só que eu tenho que mudar aqui para o modo de faces. Clicando em A e dando extrusão individual. Olha que legal. Cada objeto, cada face teve a sua extrusão livremente da outra face que estava selecionada. Isso é muito interessante e ajuda muito na modelagem 3D. Lembrando que você pode fazer outras coisas com isso. Agora é só deixar a imaginação tomar conta. Bom, vamos deletar alguns objetos, mudando aqui para o Object Mode e selecionando essa figura aqui, eu não sei o que é isso, vamos deletá-lo e deletar esse cilindro também, apertando X e Delete. Vamos ver agora um pouco sobre o cursor 3D. Cliquei aqui fora do objeto com o botão esquerdo e agora vou aplicar uma rotação. Repara que ele está girando em torno do cursor 3D. Agora, nesse modo, dá para fazer uma coisa muito interessante. Vamos vir aqui em Origem e colocar Origem para o cursor 3D. Repare que o ponto pivô saiu da nossa malha e foi para o cursor 3D. Aplicando uma rotação e uma escala. Agora, se eu quisesse fazer esse ponto pivô vir para essa malha, ou se eu quisesse fazer essa malha ir para o ponto pivô, a gente faz isso em Origens também.
em geometria para o ponto pivô, veja que nossa geometria se deslocou e foi até o ponto pivô. Vamos aplicar um Ctrl Z para voltar e agora vamos ver o ponto pivô indo para a nossa malha. Ele saiu do ponto do cursor e foi para a nossa malha. Bom, galera, por hoje é só. Se você gostou dessa aula, dê um joinha e até a próxima aula. Muito obrigado por assistirem. Até mais.